Então, bora retomar. Cara, antes do nosso quadro Chora Que Eu Leio, surgiu uma nova notícia aqui pra gente acompanhar. Eu já tô falando com a galera que me acompanha lá do Internacionaliza, meus alunos há muito tempo. Meu amigo, os gringos, os escritórios gringos de advocacia estão invadindo o Brasil. Os grandes escritórios estrangeiros estão aumentando suas operações aqui no Brasil. E é uma notícia do Valor Econômico que eu trouxe para vocês aqui pra gente comentar. E sabe por quê, cara? Porque o cliente brasileiro tá ficando cada vez mais internacional. Já cansei de falar isso, e isso não é oportunidade só para quem trabalha na minha área de planejamento patrimonial, sucessório, tributário. Isso é uma oportunidade para praticamente todo mundo. Por exemplo, pessoas que trabalham com escritório de inventário, cara, tem muito espaço. É sobre isso que a gente vai comentar. Ou talvez seja melhor dizer, o patrimônio do brasileiro está ficando internacional e as empresas brasileiras estão internacionais, as famílias estão ficando internacionais e, consequentemente, os problemas jurídicos também estão ficando internacionais. E parece que os grandes escritórios internacionais já perceberam uma oportunidade que muitos advogados brasileiros ainda estão deixando para lá e jogando dinheiro fora, largando dinheiro na mesa, enquanto os gringos vêm aqui, meu amigo, e tomam aquilo que a gente tinha. Mas vamos lá, porque saiu uma matéria no Valor com o título Bancas Estrangeiras Expandem Seus Negócios no Brasil, e eu achei essa matéria especialmente interessante porque ela mostra uma mudança que eu venho acompanhando há algum tempo. A internacionalização da economia brasileira está começando a transformar também o mercado jurídico, cara. Segundo a matéria, os escritórios estrangeiros eles estão expandindo suas operações no Brasil e fortalecendo suas equipes com profissionais brasileiros. E não é porque simplesmente essas bancas decidiram que o Brasil é um mercado interessante. Existe uma demanda concreta por trás disso. O brasileiro está colocando cada vez mais dinheiro fora do Brasil. Empresas brasileiras elas estão fazendo negócios no exterior. Estrangeiros estão investindo mais no Brasil. Famílias estão se espalhando por diferentes países. E quando o dinheiro, as pessoas, elas atravessam as fronteiras, os problemas jurídicos eles atravessam junto. A matéria traz alguns números muito interessantes, que segundo os dados do Banco Central, citados pelo Valor, entre 2015 e 2024, o volume de ativos brasileiros no exterior passou de 196 bilhões de dólares para 654 bilhões de dólares. Ou seja, cara, mais do que triplicou. E aí, no sentido contrário, também houve um movimento enorme. Os estoques de investimentos estrangeiros no Brasil, segundo a matéria, passou de 568 bilhões de dólares para 1,1 trilhão de dólares no mesmo período. Então, olha o que está acontecendo, cara. Tem muito mais dinheiro brasileiro lá fora e muito mais dinheiro estrangeiro aqui dentro também. É uma via de mão dupla. E isso parece uma coisa sobre economia, mas também é uma notícia sobre advocacia. Porque pensa comigo ali nos ICs. E se um empresário brasileiro, e esse aqui, o pensar nos ICs nesse contexto, é grande parte do meu trabalho. E se um empresário brasileiro, ele abre uma empresa lá nos Estados Unidos, o que acontece? E se ele passa a investir no exterior? E se esse empresário ele morre tendo patrimônio no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo? E se os filhos dele moram em países diferentes? E se uma empresa brasileira entra em uma disputa societária envolvendo uma subsidiária estrangeira, cara? E se uma empresa estrangeira comprar uma empresa brasileira, o que acontece? E se uma recuperação judicial brasileira começa a produzir efeitos sobre o patrimônio ou credores no exterior? A própria matéria chama a atenção para isso. E eu atendo esse tipo de demanda, principalmente patrimonial, todo santo dia. E geralmente o que a gente tem que fazer quando envolve um trabalho dessa natureza é trazer mais advogados, principalmente advogados, pelo menos 2 advogados, um no Brasil e um no exterior para resolver esse tipo de litígio. Porque pensa comigo, de um lado você tem um cara que tem residência fiscal no Brasil, então a gente precisa de um advogado brasileiro para atuar. E do outro lado você tem um problema, uma contenda, uma disputa, um imposto a ser pago nos Estados Unidos porque esse cara tem uma casa, tem alguma coisa desse tipo. O advogado brasileiro não é suficiente. E isso que eu tô falando pra galera que trabalha com inventário há muito tempo, e para a galera do planejamento patrimonial, porque eles estavam muito acostumados a abrir inventário com casa, eles estavam muito acostumados a abrir inventário só com bens no Brasil,
Muitas vezes, nem com investimentos no Brasil, esse tipo de advogado estava acostumado a trabalhar. E agora, esse cliente chega para ele com uma carteira de investimentos na Avenue, na Interactive Brokers, querendo comprar um imóvel em Orlando, em Miami. Você tá entendendo? Tá acompanhando aqui junto comigo? E é esse tipo de trabalho que eu faço todo dia. E o cara que não começar a tratar isso como parte do trabalho, essa globalização jurídica, ele vai ficar na advocacia dos anos 90 aqui no Brasil, que é isso que muita gente tá, cara. A própria matéria chama atenção para isso. Ela diz que esse movimento tá fazendo com que processos judiciais que antes poderiam ser considerados comuns passem a ter desdobramentos internacionais, cara. Ela cita disputas, por exemplo, comerciais, societárias, casos de família e até processos de insolvência. Insolvência é, de forma simples, uma situação ou em que uma pessoa ou empresa não consegue cumprir adequadamente com suas obrigações financeiras. A matéria menciona, inclusive, uma tendência de internacionalização desses processos, com pedidos de recuperação judicial feitos nos Estados Unidos e repercussões também aqui no Brasil. Então, não é necessariamente que surgiu uma nova área do direito, não é isso que eu estou querendo dizer. O que está acontecendo é que áreas tradicionais do direito estão ganhando uma dimensão internacional. É isso que eu estou querendo dizer. O advogado de família, ele começa a encontrar famílias com patrimônio em 2, 3 países. O advogado sucessório começa a encontrar inventário envolvendo ativos no exterior. O societário começa a encontrar empresa brasileira com estruturas internacionais, às vezes uma subsidiária, um LLC, lá em Delaware, né? Ou então uma controlada, entende? Em outros países. E isso muda completamente o trabalho. O tributarista, ele começa a encontrar pessoas que moram em um país, que tem empresa em outro e um patrimônio em um terceiro. E o advogado empresarial começa a encontrar contratos, investimentos, disputas que não terminam na fronteira brasileira. Os grandes escritórios internacionais, eles estão se movimentando para atender a essa demanda, até porque o Brasil não é um país pequeno. O Brasil é um país ali com 220 milhões de pessoas. E quando você tem 5 milhões de brasileiros no exterior, a maioria, 40% ali em países como os Estados Unidos, você começa a ver esse tipo de problema, essas questões relacionadas acontecendo de novo e de novo e de novo e de novo. Então, o escritório internacional lá nos Estados Unidos, ele vê que não é suficiente ter advogados apenas nos Estados Unidos. E a matéria traz o exemplo aqui do Cobre e Kim, escritório de origem norte-americana, que abriu sua unidade em São Paulo em 2020. Aumentou a equipe e hoje, segundo a reportagem, conta com 15 integrantes, cara. E a diretora do escritório, Renata Ramalhosa, fala: nós atuamos em disputas complexas, mobilizando uma rede de escritórios distribuídas em 15 países. Cara, presta atenção nisso, porque existe uma mensagem importante aqui para você que é advogado. Ela não está dizendo que um advogado conhece profundamente o direito de 15 países. O que ela está dizendo é que tem uma rede de escritórios de advocacia. Ou seja, em muitos desses casos, o trabalho do advogado passa a ser também identificar o problema internacional, entender como aquilo se conecta aos problemas brasileiros e coordenar profissionais das jurisdições envolvidas. Eu vou dar Quero chamar sua atenção porque durante muito tempo eu não me apresentei como advogado, até porque acho que a OAB nem estava ativa, mas também porque eu não me via somente como advogado. A advocacia era um trabalho secundário, sabe? Dentro do escopo que eu queria começar desde a faculdade. Eu sempre tive uma vocação mais designada ali para um trabalho de gestão de processos, gestão de contratos, gestão de procedimentos em geral. E, por exemplo, se eu fosse trabalhar sozinho, o máximo que eu ia poder parar é aqui no Brasil. Mas com profissionais em diversos países, como Estados Unidos, Europa em geral, os países europeus, né, Canadá, Uruguai, Paraguai, aí a gente consegue ter um alcance muito maior e resolver problemas que são cada vez mais complexos. E essa complexidade, obviamente, ela também reverte em remuneração. Um problema que qualquer advogado aqui no Brasil resolve é um problema, digamos, que talvez possa ser mais barato do que um problema que é resolvido por poucos profissionais que têm também esse alcance no exterior. Então, a jurisdição aqui significa simplesmente o país ou território cujo sistema jurídico tem competência para tratar daquela questão. E a matéria traz outro relato muito interessante, dessa vez do Sérgio Aguiar, advogado de Cobre e Kim,
em que ele fala sobre a importância de ter advogados brasileiros nessas estruturas internacionais. Aqui citando ele, né? Tem um fator cultural de relacionamento e o fato de falar a mesma língua faz bastante diferença. Isso é muito interessante, cara, porque poderíamos imaginar que a internacionalização do mercado brasileiro significaria simplesmente que o escritório estrangeiro viria aqui e tomaria o lugar do advogado brasileiro, e não é isso que está acontecendo. A própria matéria mostra uma realidade um pouco diferente. O advogado brasileiro pode justamente se tornar a ponte entre o cliente brasileiro e o problema que é internacional. Tá entendendo? E isso aparece novamente quando a matéria fala do A&O Sherman. Segundo a reportagem, o escritório possui uma rede internacional de cerca de 50 advogados lusófonos espalhados pelas unidades da banca. Lusófonos que são profissionais que falam o português, né? Simplesmente é isso que significa, porque não é o único país, né? O Brasil que fala português, tem Portugal e tem outros países lá na África também que falam o português e até um na Ásia, né? A Roberta Sherman, representante do escritório no Brasil, dá alguns exemplos de como esse trabalho se dá, né? Temos uma advogada brasileira, aqui citando ela, na área trabalhista em Nova York, um advogado em direito regulatório em Washington. Outro brasileiro está, por exemplo, em Paris. E a matéria explica que esses profissionais ajudam não apenas pela língua e pela proximidade cultural, mas também pela tradução dos conceitos jurídicos estrangeiros para o contexto brasileiro. Porque esse é outro problema, cara. Eu não sei se você sabe, às vezes você consegue traduzir uma palavra do inglês para o português, mas isso não significa que exista exatamente o mesmo instituto jurídico no Brasil. Eu posso te dar um exemplo aqui das contas internacionais conjuntas, que são denominadas como Joint Tenancy with Rights of Survivorship. A gente pode fazer até uma aproximação na tradução desse instituto, que significa tão somente uma copropriedade, um condomínio, né? Mas que se a gente traduzir só assim, não alcança o verdadeiro sentido da palavra, que é muito diferente, e esse é um instituto que a gente utiliza bastante em planejamento sucessório, em organização patrimonial, offshoring e tudo mais. Outra palavra, trust, por exemplo, trust significa confiança, mas é uma estrutura fiduciária que tem um sentido muito mais complexo. Se você só para no inglês para fazer essa tradução, você não consegue absorver tudo isso. Então, a gente precisa entender essas estruturas e eles precisam entender também como que essa estrutura que eles estão propondo para um cliente de raízes brasileiras, ela reage ao nosso direito. Olha que coisa interessante esse protagonismo do advogado brasileiro no cenário internacional. Ele está passando a ser muito relevante e ganhar altíssimos honorários. Então, você precisa de alguém que entenda o problema estrangeiro e consiga explicar dentro da realidade jurídica do Brasil. E isso aparece de novo quando a matéria chega ao Jones Day, né? O sócio Arthur Badra, ele fala: falar a mesma língua, ser brasileiro, ajudar a criar uma relação de confiança com o cliente. Isso ajuda a criar uma relação de confiança com o cliente. Olha como os mesmos elementos começam a aparecer diversas vezes: língua, cultura, relacionamento, confiança, conhecimento do cliente brasileiro. Então, talvez exista uma conclusão muito importante aqui para o advogado brasileiro, cara. Você não precisa necessariamente virar o advogado americano, o advogado inglês, português ou espanhol para trabalhar com clientes que possuam problemas internacionais. Talvez o seu papel seja continuar sendo advogado brasileiro daquele cliente, mas desenvolver a capacidade de identificar quando existe um problema internacional e construir uma rede de profissionais capaz de desenvolver a outra parte do problema. Porque, sim, existe uma pergunta que eu acho que cada advogado devia começar a se fazer para a própria carteira de clientes também, cara. E se amanhã o meu cliente decidir mandar parte do patrimônio para os Estados Unidos, o que eu faço? E se ele quiser abrir uma empresa fora, o que eu vou fazer, cara? Se ele decidir morar em Portugal, eu tenho um mínimo de compreensão do que ele tem que organizar na saída e quem é o profissional que ele tem que buscar nesse outro país para auxiliar. Eu continuo atendendo esse cliente ou entrego o cliente inteiro para um escritório estrangeiro, para outro escritório? Para mim, essa é a grande mensagem ali dessa matéria. Durante muito tempo, quando se falava em advocacia internacional, parecia que precisava estar em Nova York, Miami, Londres e Lisboa, e não é sobre isso. Agora, cara, você pode estar em São Paulo, Berlândia, que é onde é que eu tô, Goiânia, Curitiba.
qualquer outra cidade brasileira e ter um cliente cujo patrimônio está espalhado pelo mundo. O cliente continua brasileiro, a relação de confiança, que é o pilar da advocacia, continua sendo sua. O problema brasileiro continua existindo, sempre existirá. E nós temos a dádiva de ter nascido em um país grande, né? Um país grande com muitos brasileiros ali, para o advogado nunca deixar de ser útil. E agora são 13 horas e 1 minuto, meus amigos, e nós vamos entrar no nosso quadro, o Chora Que Eu Leio. E eu tô com a mensagem aqui de um